Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Um dos acontecimentos mais marcantes durante o período da chamada Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, foi a Revolução Cubana. Eu estou me referindo aqui à revolução que colocou no poder Fidel Castro, no ano de 1959. Esse acontecimento realmente mexeu com aquela região ali do Caribe e até hoje incomoda profundamente o governo dos Estados Unidos. Você quer saber como foi que rolou aí o processo da chamada Revolução Cubana? Então me acompanhe aí nesse vídeo. Vamos lá. Muito bem. Até mais ou menos meados do século XX, gente, Cuba era um país que vivia basicamente do turismo e da exportação do açúcar. É a maior ilha do Caribe, está situada aí a mais ou menos uns 170 quilômetros aí dos Estados Unidos, do litoral sul dos Estados Unidos. E o açúcar e o turismo sempre foram a principal fonte de sustentação da economia cubana. Então, o que acontecia no país até mais ou menos meados do século XX, conforme eu estava dizendo? O país tinha assim uma grande quantidade de investimentos de empresários norte-americanos. Cuba era um quintal dos Estados Unidos, aí literalmente, sem exageros. Tá? Ali haviam investimentos no setor de turismo, a hotelaria era toda pertencente a empresários norte-americanos, cassinos a dar com pau. Tá? É claro que, paralelamente ao cassino, rolavam outras atividades, como, por exemplo, a prostituição, tá? Como o tráfico de drogas. Então, essa era a situação de Cuba. Evidentemente, isso incomodava. Né? Não era a população cubana como um todo que era beneficiada com esse tipo de situação. A maior parte da população vivia numa situação de pobreza extrema. Favelas, não é? Comunidades pobres, cabanas. Tá? E assim, havia uma alta concentração da propriedade rural. Então eram grandes latifúndios pertencentes evidentemente a fazendeiros, né, que eram beneficiados por esse sistema, mas havia, conforme eu disse, uma grande insatisfação por parte de diversos setores da população cubana, tá, que estavam assim cansados de ver Cuba atender literalmente aos interesses dos Estados Unidos. Pois bem, em 1952 ocorreu em Cuba um golpe de Estado. Um golpe de Estado que foi aí protagonizado pelo Fulgêncio Batista, que viria a se tornar o ditador em Cuba durante muitos anos. Tá? Quer dizer, muitos anos até a Revolução, né? A gente colocar 52 aí, até 59, 7 anos é muito tempo, né? Para uma ditadura é sempre muito tempo. Então o Fulgêncio assumiu o poder. Agora, a gente pode dizer que houve apoio americano a esse golpe, que colocou o Fulgêncio Batista no poder. Apoio do governo americano, governo norte-americano, sem dúvida. Como houve aqui em outros golpes de Estado que aconteceram na América Latina, né, durante esse período e posteriormente. A gente tem um caso aqui do Brasil que comprova isso. Né? Hoje a gente sabe que houve a ingerência do governo dos Estados Unidos aqui no golpe militar de 1964. Tá? Então, o Fulgêncio se instalou no poder. Algum tempo depois começou a haver uma reação. E essa reação apareceu justamente liderada por quem? Exatamente por Fidel Castro. Fidel Castro, que era um advogado. Né? O Fidel, ele começou a montar uma frente de oposição aí ao governo do Fulgêncio Batista e chegou a tentar, com o apoio aí de pouco mais de uma centena aí de adeptos, aí, mais ou menos uns 120 homens, tentou tomar o quartel de Moncada, tá? Tentou depor o Fulgêncio. Só que essa tentativa aí foi uma tentativa que não deu em muita coisa. O Fidel acabou preso. Fidel foi preso e conseguiu, depois de um tempo, fugir de Cuba
e se exilou lá no México. Posteriormente, ele voltou para Cuba, tá? E conseguiu reunir um grupo, também não muito numeroso, e foi com esse grupo lá para Sierra Maestra. A Sierra Maestra, que é assim, a parte montanhosa mais alta lá de Cuba, né? A cadeia de montanhas mais altas. Assim, a gente pode até fazer um paralelo com aquilo que o Mao Tse Tung fez, né? Quando fez a Revolução Chinesa. Ele começou a pensar, de repente, na possibilidade de fazer uma revolução do campo para a cidade, considerando que Cuba era um país basicamente agrícola. Os trabalhadores cubanos, evidentemente, boa parte deles, né, se concentrava na região rural. Tá? Então ele se instalou lá em Serra Maestra e lá ele conseguiu a adesão, né, de muitos camponeses, e aí também com o apoio popular, com a propaganda, né, da necessidade de se depor o governo do Fulgêncio, ele conseguiu montar um grupo e nessa época ele contou aí com o apoio do Ernesto Che Guevara, né, um famoso Che Guevara, que é um ícone aí, né, revolucionário. Ele contou com o apoio do Che Guevara, que era argentino, mas aderiu à Revolução Cubana, e com o apoio também do Camilo Cienfuegos, que foi o outro, assim, considerado como outro apoio aí, né, ao Fidel Castro dentro do processo da Revolução Cubana. Pois bem, com o aumento da adesão, principalmente da população de camponeses e da população urbana, o Fidel conseguiu finalmente, em 1959, chegar a Havana. Tá? Chegou a Havana e chegou ao poder. Então essa é a data que marca o início do governo de Fidel Castro em Cuba. 1959, o ano em que Fidel chegou ao poder, tá? Conquistando finalmente aí Havana e colocando por terra o governo aí do Fulgêncio Batista. É interessante a gente observar aqui o seguinte: num primeiro momento, não havia explicitamente por parte do Fidel a intenção, pelo menos explícita, é bom que fique claro isso, embora ele tivesse um profundo conhecimento do socialismo, do comunismo, pelo menos explicitamente ele não declarou a intenção de tornar Cuba uma república socialista ou comunista. Né? Fidel chegou inclusive a visitar os Estados Unidos. Né? Porém, ao longo do seu governo, ele começou a adotar medidas que a gente poderia dizer assim, medidas de caráter socialista. Então o que o Fidel fez? Ele nacionalizou empresas, ele instalou um programa de reforma agrária. Tá? Então, principalmente essa questão da nacionalização de empresas incomodou terrivelmente o governo dos Estados Unidos, porque muitas empresas em Cuba eram empresas norte-americanas. É claro que a reação do governo dos Estados Unidos foi imediata. Né? Num primeiro momento, o governo rompeu relações diplomáticas com Cuba, em função exatamente dessas medidas estruturais, a gente pode colocar assim, né, de natureza socialista. Em primeiro momento, um rompimento. Tá? Só que a aproximação do Fidel com a Rússia piorou tudo. Tá? Então depois, nitidamente, Fidel Castro ele se alinha durante esse processo aí, durante esse contexto aí da Guerra Fria, ele se alinha à Rússia. Tá? Ele se alinha à Rússia e aí a retaliação por parte do governo norte-americano ela se fez ver com mais veemência. Então é quando a gente tem aí, em 1961, uma tentativa da invasão de Cuba. Foi a célebre tentativa de invasão aí da Baía dos Porcos. Né? Foi o quê? A CIA, né, nos Estados Unidos, treinou vários refugiados cubanos para tentar invadir Cuba, ocupar Cuba. Tá? Só que essa tentativa de invasão de Cuba pelos Estados Unidos foi um fiasco, foi um fracasso. Tá? Mas foi o suficiente para funcionar como estopim assim, de um dos momentos mais tensos do período da Guerra Fria. Tá? Em reação a essa tentativa de invasão norte-americana,
o governo cubano autorizou o governo soviético a instalar uma base de mísseis em Cuba. Pois é, exatamente isso que você está ouvindo. Tá? Foi a famosa crise dos mísseis que deixou o mundo aí à beira de uma terceira guerra mundial. O negócio foi feio, gente. A coisa foi muito complicada. Foi em 1962. Tá? Eu me lembro bem dessa data, né? Porque assim, não que eu estivesse consciente ali do acontecimento, foi exatamente o ano em que eu nasci. Né? Eu nasci no ano da crise dos mísseis. Tá? Então foi um ano muito tenso em termos de relações internacionais, em termos de Guerra Fria. Bom, como foi que acabou a crise dos mísseis? Né? O governo americano impôs um cerco, né, por mar, né, um bloqueio marítimo e um bloqueio aéreo a Cuba. Então não entrava nada em Cuba, não saía nada de Cuba. Evidentemente, a intenção era sufocar, né, a ilha. E a coisa parece ter funcionado, porque a crise chegou a uma conclusão, né? O governo russo retirou os mísseis de lá, mísseis que apontavam a 170 quilômetros, né? Apontavam para os Estados Unidos. A Rússia retirou os mísseis de lá com o compromisso, né, do governo norte-americano em também não tentar mais, né, nada contra o território cubano, nenhuma investida, nenhuma tentativa de invasão, nenhuma ingerência, né, efetiva dentro do território cubano. Então assim a crise chegou ao final, mas que foi complicada foi. Tá? A situação de Cuba, ela foi até, assim, em termos econômicos, em termos políticos, mas principalmente em termos econômicos, foi até relativamente estável até 1991, né? 1991 mais ou menos, que marca a dissolução da antiga União Soviética. A gente sabe que o Mikhail Gorbachev, que governou a União Soviética, governava nessa época, ele iniciou um programa de reforma econômica, que foi a perestroika, né, na Rússia, um programa de reforma política, a glasnost. O resultado aí, disso aí foi o quê? Foi a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir daí, Cuba amargou, né, daí em diante, uma situação muito complicada. Por quê? Porque a Rússia importava o açúcar cubano, era o maior importador e também era o maior fornecedor de petróleo. Tá? Mas diante dessa crise aí, na União Soviética, Cuba ficou meio órfão. Não é? O país, daí em diante, mergulhou numa situação muito complicada em termos econômicos. Tá? Esse principal parceiro, né, econômico de Cuba, que era a antiga União Soviética, ele saiu um pouco do cenário e de lá para cá a situação de Cuba vem assim bastante difícil, né, de ser resolvida. Tá? A gente tem uma situação de crise econômica, o país vive períodos frequentes de racionamento, inclusive de alimentos. Tá? A gente tem uma série de problemas sociais, parece que a pobreza voltou, né, está recrudescendo em Cuba, a questão da prostituição, a questão da corrupção, né? Então a situação está bastante complicada. O país ainda é um país que vive impondo censura, tá, ao povo cubano. A internet é censurada, tá? Existe censura dos meios de comunicação. Então, assim, é um regime autoritário, né? Não tem como não admitir que é um regime autoritário. E os Estados Unidos até hoje mantêm um embargo econômico contra Cuba. Isso é que é a pior situação de todas. Há um embargo. Cuba carece de dólares, tá? Principalmente em função desse embargo imposto pelos Estados Unidos, que dura até hoje. Foi uma coisa que o Barack Obama prometeu de, né, resolver, mas não resolveu. Esse outro que é presidente dos Estados Unidos agora, o Trump, nem ventilou com qualquer possibilidade nesse sentido. A gente não sabe como é que vai ser agora. Tá? Então há um agravamento dos problemas sociais. Tá? A coisa está ficando muito complicada em Cuba. O país era governado pelo Fidel, governou até morrer, passou
o bastão aí para o Raul Castro, seu irmão, né? E que passou agora recentemente para o Miguel Díaz-Canel, né? Que é quem governa Cuba. É um país, né? No qual a população está submetida à censura, a racionamento, a uma série de problemas, né, difíceis de serem resolvidos, mas que certamente seriam atenuados com o fim do embargo aí imposto pelos Estados Unidos. E por falar em embargo, ainda tem um outro problema em Cuba, né? Existe lá uma prisão em Cuba, lá em Guantánamo, né, que é assim, é a grande espinha na garganta do governo cubano. Lá em Guantánamo, né, no arquipélago lá de Cuba, existe um presídio norte-americano, né, que é o presídio de Guantánamo. Tem presos lá, foram presos pelo governo dos Estados Unidos e até hoje esse presídio é controlado pelos Estados Unidos, tá, em águas territoriais cubanas, acredite. Né? É uma das coisas assim mais absurdas e mais patéticas que a gente pode imaginar, mas que existe até hoje, coisa que o Obama prometeu resolver e também não resolveu. Tá? Então é isso, gente. A Revolução Cubana realmente foi importante, né, em termos de relações geopolíticas aqui na América Latina e até hoje deixa aí seus reflexos, né, que parece que ainda estão um pouco longe de serem resolvidos. Vamos aguardar para ver com essa mudança de governo lá nos Estados Unidos. Um grande beijo para vocês e até a próxima.